Olá, aqui é Ana Cói para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 8 de julho, dia 189. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é fazer um devocional diário da palavra, dedicando alguns minutos do nosso dia para nos conectarmos espiritualmente e entendermos as Escrituras. Escolha um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Em nome de Jesus, peço que o Espírito Santo abra os nossos corações e o torne ensinável, para que possamos compreender e absorver tudo aquilo que iremos ler agora. Antigo Testamento, 1 Crônicas, versículo 5. Os filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Anafes e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvido, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bassã até Baal, Hermon e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém, foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os que fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Amram, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buque, e Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias. Este é o que serviu como sacerdote no templo de Salomão. Tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Zeraías, Zeraías gerou Josadac. Josadac foi levado cativo, quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram
Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Musi. São essas famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho de Jaate, de quem foi filho de Zima, de quem foi filho de Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho de Jeterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho de Coré, de quem foi filho de Assir, de quem foi filho de Eucana, de quem foi filho de Ebsasaf, e de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, e quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amassai, Aimote. O filho de Eucana foi Sosfai, de quem foi filho de Naate, de quem foi filho de Eliabe, de quem foi filho de Jeroão, de quem foi filho de Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Ussá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Os filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebisaf, filho de Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baacéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerra, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quisse, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anse, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mussi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo na casa de Deus. Arão e seus filhos faziam oferta sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos, e a expiação por Israel, segundo tudo o que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abissua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Si, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho de Aitube, de quem foi filho de Zadok, de quem foi filho de Aimaas. São estes os lugares que eles habitavam segundo seus acampamentos dentro das suas fronteiras, a saber. Os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sorteados e receberam Hebron na terra de Judá e os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias foram dados a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio Hebron e Líbina, com os seus arredores, Jatir e Estemoa, com os seus arredores, Ilém com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Assã com os seus arredores, e Bet-Semes com os seus arredores, da tribo de Benjamim.
Geba com os seus arredores, Alemete com os seus arredores e Anatote com os seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate, foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, a da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bassã. Foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon. Foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim, os filhos de Israel deram levitas estas cidades com os seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, essas cidades que estão mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram a cidade de refúgio. Siquém com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Géser com os seus arredores. Joquemeão com os seus arredores, Bet-Horon com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gat-Rimon com os seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com os seus arredores e Bileã com os seus arredores foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas da família da meia tribo de Manassés em Bazã, Golã com os seus arredores e Astarote com os seus arredores, e da tribo de Isacar, Quedes com os seus arredores, da Berate com os seus arredores, Ramote com os seus arredores e Anem com os seus arredores. E da tribo de Aser, Massal foi os seus arredores, Abidom com os seus arredores, Ucoque com os seus arredores, e Reobe com os seus arredores, e da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes com os seus arredores, Amon com os seus arredores, e Kiriataim com os seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com os seus arredores e Tabor com os seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Rubem, Bezer com os seus arredores no deserto, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. Da tribo de Gade em Gileade, Ramote com os seus arredores, Maanaim com os seus arredores, Esbon com os seus arredores, Jacer com os seus arredores. Novo Testamento, Atos, versículo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almeja alcançar. E é por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite dos mortos.
Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isso em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coice contra aguilhões? Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você de seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos dele e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo. Tentaram me matar, mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo deve padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: Peça a Deus que faça, com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Salmo 6. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor,
Não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti no sepulcro. Quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Encerramos mais um encontro e nos vemos amanhã. Se inscreve no canal para acompanhar as atualizações. Deus te abençoe.